E, ó, canelada hoje com polêmica, hein? Leila Pereira, em entrevista ao nosso companheiro Flávio Prado, né? O Flávio Prado fez uma entrevista com a Leila Pereira no canal dele no YouTube, já divulgando aqui o canal do Flávio, merece muito. E a Leila Pereira, ela chutou o balde sobre a situação do fair play financeiro no Brasil, hein? E ela deu logo, estão dizendo aí que foi uma indireta, mas para mim foi uma diretaça no Corinthians. A Leila Pereira deixou claro, eu acho injusto eu não contratar mais por buscar um equilíbrio financeiro, enquanto outros times que não pagam muitos jogadores em dia, que têm dívidas milionárias, saem contratando assim sem poder. Ou seja, a Leila Pereira falando isso, logo depois do Depay acertar com o Corinthians, foi um recado para o Corinthians, que é uma coisa que muita gente vem falando, como que o Corinthians acerta com o jogador, que acreditem, hein? Os números podem subir. A gente falou aqui, 2,5 milhões de reais por mês, seriam 70 milhões de reais por 28 meses de contrato. Mas parece que já podem ser 3 milhões de reais por mês que o Corinthians vai pagar para o Depay. Aí a Leila desabafou, a Leila falou nessa entrevista ao Flávio Prado, a gente vai mostrar esse trecho da Leila Pereira desabafando sobre essa situação, porque é a rivalidade, é a Leila entrando na canela do Corinthians com relação a essa situação. E a Leila deu essa porradinha no Corinthians, foi uma porrada que a Leila deu no Corinthians, que eu vou até ler aqui rapidinho, eu não vou botar ainda o trecho dela, mas a Leila Pereira, ela fala o seguinte sobre a situação, bem rapidinho aqui. Se não paga salário do jogador, como está adquirindo novos atletas? Essa conta não fecha. Tanto não fecha que está cheio de clube quebrado no Brasil. Teria que ser implementado o fair play financeiro. Foi o que disse a Leila Pereira, um resuminho, a gente já vai mostrar a declaração. Então eu vou passar para o Vamp já, mas antes eu quero colocar esse desabafo da Leila Pereira, cutucando o Corinthians com relação à declaração do Depay, em entrevista exclusiva, tá? É bom a gente dar moral para o canal do Flávio Prado no YouTube. Flávio Prado fazendo essa baita entrevista aí exclusiva com a Leila Pereira e ela dando essa cutucada no Corinthians. Pode soltar aí, Kaique. Depois vamos falar de fair play financeiro? É que é uma coisa muito séria, sabe? Porque aqui no Palmeiras nós temos essa responsabilidade, mas isso tinha que ser obrigatório, porque é injusto o Palmeiras deixar de contratar. Por quê? Porque eu não quero deixar de honrar meus compromissos com meus profissionais. Enquanto outros clubes contratam, não sei como, você não paga o salário do jogador, como que está adquirindo novos atletas. Eu não sei, essa conta não fecha. Tanto não fecha que tá cheio de clubes quebrados, não é? Teria que ser implementado um fair play financeiro, sabe? Isso é para a saúde do futebol brasileiro, sabe? E vou mais à frente. Eu acho que o presidente, ele tinha que se responsabilizar pessoalmente pelos desmandos dentro do clube. Porque senão é fácil, Flávio. Eu torro uma fortuna no clube, saio e largo no colo do próximo presidente. Não, meu filho, você é responsável. Você vai pagar com o seu patrimônio, sabe? Então, as leis deveriam ser mais rígidas com o futebol. E eu acho que tudo muito permissivo no futebol. Muito permissivo. Por isso que os clubes estão quebrados. Por isso. Isso está na cara de todo mundo. Isso eu estou cansada de falar. Como que eu posso entrar aqui no Palmeiras com 4, 5 meses de salário atrasado dos meus atletas e eu adquirindo jogadores? Será que os jogadores não olham e falam, gente, ela não paga o meu salário e está contratando? Como é que é isso? Sabe? Então, isso não entra na minha cabeça. E não deveria entrar na cabeça de ninguém. Mas entra por quê? Porque o presidente vai sair, ele é um imediatista, ele quer conquistar o próximo campeonato. Aí o torcedor fica felizinho, todo mundo bate palma. E no ano seguinte está o clube estourado,
que não tem dinheiro para absolutamente nada. Então deveria vir até de cima, viu, da CBF uma determinação, não é, para que se implementasse um fair play financeiro, para que organizasse, não é, ajudasse a organizar as finanças desses clubes. E eu acho que o presidente tinha que se responsabilizar pessoalmente pelos seus desmandos. Você pode ter certeza que a coisa começaria a andar numa linha mais reta. Olha aí, ó, é o desabafo da Leila Pereira, velho Vamp. E é uma coisa que a gente sempre falou aqui no programa, né? A gente sempre fala, é muito fácil você ser presidente de clube de futebol, porque você vai fazendo dívida, acaba seu mandato, valeu. Toma aí, toma essa batata quente pra você aqui, ó, sucessor, que agora o clube é teu. Nisso, a Leila Pereira lembra muito bem. Quantos presidentes que já fizeram isso? Quantos clubes que já fizeram isso? Porque o presidente não é responsabilizado. Agora, Vamp, eu pergunto pra você, porque a gente já teve aí vários casos, não é só o Corinthians, tá? O Corinthians contratando o Depay, gastando fortuna, não só Depay, foi agora o André Carrilho também, o peruano, são 9 contratações na janela. Eu vou lembrar aqui também de casos que eu lembro, vocês podem lembrar mais. Pronto, o São Paulo, na situação que estava, contratou o Daniel Alves, né? E não estava pagando em dia também, por uma fortuna. Aí contratou o Rames Rodrigues. O Flamengo, na época que era quebrado, contratou Romário e Edmundo. Ficou Sávio, Romário e Edmundo. E a gente lembra a bagunça que era o Flamengo, gastando fortuna com reforços. Sidorf foi contratado pelo antigo Botafogo, que ainda não era SAF, né? Era um clube quebrado, contratando também um grande nome. Então não é uma exclusividade do Corinthians. E o que me preocupa é isso, Vamp, que eu pergunto para você, vou perguntar também para o Bruno, para o Mauro, para o Pedro, é que o torcedor, a grande maioria, ele gosta. Ele gosta. Me desculpa a sinceridade, ele gosta. O torcedor corintiano tá comemorando o Depay. A gente sabe que tá. E ele tem o direito de comemorar, porque o cara tá brigando contra o rebaixamento, o cara tá lascado. Mas eu acho que o torcedor também, às vezes, ele precisa pensar, pô, olha só, o Flamengo, quando ele se equilibrou, ele começou a ganhar tudo. O Palmeiras, quando ele se equilibrou, ele começou perdendo, mas também começou a ganhar tudo. Mas o torcedor, ele é emoção. Eu lembro, na época do Flamengo também, eu era um desses torcedores. Caramba, Romário, Edmundo, Sávio. Eu tinha 11 anos de idade. Eu vibrava. Os rubro-negros vibravam. Agora, Vamp, é a pergunta que eu te faço. O torcedor corintiano, você acha que ele tá 100% feliz com a contratação, ou tem torcedor que não, que fala, cara, a gente não pode fazer isso, ou não, o torcedor tá delirando, veio o Depay e vamos tentar sair do rebaixamento? Boa tarde, Tico, Mauro, Pedro, Bruno, boa tarde a todos, né? O torcedor, ele fica eufórico, né? A gente tá vendo aí que até a própria torcida do Corinthians tá fazendo, vaquinha, né? Pra poder pagar o estádio, né? E aí você pega um presidente que tá, a gente tá no mês 9 aí, 9 meses de mandato, né? Que a principal questão na disputa política, quando ele ganha, é ele mostrar o quanto as gestões passadas deixou o Corinthians com dívida, né? Ah, vamos contratar uma empresa para fazer uma auditoria. Até agora, nada. Aí aquela empresa que fez a auditoria no Flamengo. Até agora, nada. E aí lá vem contratações, né? Contratações, a gente viu aí na semana passada, nas últimas 2 semanas, ao longo da semana, o próprio agente, empresário André Cury, bloqueando as contas do Corinthians por falta de pagamento em contratações passadas, né, na gestão passada, com atletas que eram dele. O André Cury traz também a comissão técnica nova, quem traz aí o Ramon Dias e a sua comissão, André Cury. Outros empresários têm dívida com o Corinthians. Quer dizer, é uma gestão de 9 meses que quando ganha, o que eu esperava aqui, né? No dia a dia. Até eu moro lá na Zona Leste, que é a área do Corinthians, moro no Tatuapé. Pô, agora vai aparecer aqui, ó. Estamos devendo R$1 aonde? A não sei quem, ó. Paguei. Essa dívida não é minha. Aí quando anuncia o Depay, no mesmo dia tem um escândalo de lavagem de dinheiro aí no país e a patrocinadora que vai pagar, eu estava lendo, o próprio Corinthians gasta 14 ou 15 milhões e o patrocinador vai gastar em torno de uns 45 ou mais, sei lá, arredondando para 70 milhões. Aí sai o escândalo, que o herdeiro
tá preso. Saiu aquilo tudo. Pô, é um mar de confusão e de coisas erradas, né? Você falou agora só na janela, né, Tico? Mas de janeiro para cá dá mais de... Eu não sei precisamente de cabeça, mas dá mais de quase 15 jogadores contratados por essa nova gestão, né? Na janela do meio do ano são 9. Mas aí tem janeiro. Janeiro, ó, se você pegar a janela do meio do ano, não tá Pedro Raul, não tá Félix Torres, Palácio. Certo? Tem mais aí. Mateuzinho. Ranieri chegou no começo do ano também, né? Mas Ranieri chegou no começo do ano. Ranieri chegou no começo do ano. Da outra gestão. Ainda com outra gestão. O Corinthians contratou... O Corinthians contratou muito, né? O Corinthians tá em torno de quase Hugo Neneca, não foi agora? Foi meio do ano agora. Foi meio do ano, né? Então eu tô falando de janeiro, as contratações de janeiro. Garro não veio na janela, né? Coronado. Então tem mais de 15 jogadores aí. 15, 16. Contratou um time inteiro. E eu, como o professor Vanderlei Nogueira, eu chego aqui na redação às vezes, mas sempre fico conversando com ele de cadê a parada, velho? Da porra Fala como é, da auditoria, porque até com o Pedro, né? Auditoria, a gente ficou aqui no programa e digo, Pedro, todo dia eu vou ficar falando da auditoria e vamos ver. Já estamos no mês 9, né? Hoje, 8 de setembro, e não sai nada. Eu queria ver assim, ó, o clube deve 2 bilhões. Ó, tô pagando aqui, ó, 100 milhões da gestão passada que fez isso. Clareando pro torcedor. Se tivesse tudo muito bem, o torcedor do Corinthians tá fazendo vaquinha pra pagar estádio, cara. É uma maluquice total. Eu tava com o Maldo na quarta-feira no programa. A gente até falou, não, Depay que... Eu nunca imaginava. Aí na quinta você deu até a notícia, né? Na quinta, sexta eu fiquei de folga e o cara já vai se apresentar. Era pra se apresentar hoje já, né? Falou que fez, eu tô ali na liga, vou fazer exame lá na Holanda. Então quer dizer, é maluquice isso aí, velho. Não, mas você, como torcedor corintiano e ídolo corintiano, você fica feliz quando acontece um reforço desse? Ou você não? Você fica puto que você fala, pô, o time tá sem dinheiro e tá contratando mais? Ou não? Ou você Tico, fala, é diferente, cara, porque Ou você fala, pelo menos não vai ser rebaixado. Não, hoje eu trabalho aqui com comunicação, tô aqui no Grupo Jovem Pan, indo para quase 11 anos. Eu não posso me colocar como ex-atleta como um torcedor de rua normal, que pro torcedor tudo é euforia e não quer saber o que o seu time vai passar no dia a dia. É o que a Leila falou. A entrevista dela foi muito bem concedida ao Flávio Prado, como os dirigentes do Flamengo tinham falado o ano passado também na coletiva. O Landinho, o Spindle falou isso, de folha de pagamento. Então, eu assino tudo embaixo, que ele falou. Como é que pode? E os atletas também. Apesar de que o Corinthians hoje está com salários em dias, né? Está com salário em dias, mas tem o que tem de conta para pagar, né? Com empresário. Aí sai notícia, ó, contas bloqueadas. O dinheiro do Wesley não pode vir, porque se cair na conta, vai ser bloqueado. E aí você me aparece com uma operação de quase 70 milhões de reais, mesmo que seja o patrocinador que vem arcar. Mas o patrocinador, vamos consertar essas paradas aqui que tá errada para o clube ficar melhor. O torcedor comum na rua, o torcedor vai querer que venha Béliga, Vinícius Júnior. O torcedor não quer saber de onde... Ele quer ver seu time ganhando, onde que vê onde vai, mas olhando mesmo, o torcedor consciente, olhando a soma, vendo os rivais. Até o próprio Fortaleza lá, tá no Nordeste, pô, com conta estabilizada, né? Outros clubes aí que estavam quebrados, virando SAF, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, por causa dessas gestões. Aí deixaram esses clubes virar SAF. O Vamp lembrou aqui, foram 9 agora, tá? Na janela do meio do ano. E aí o Kaique Lima, nosso produtor, ele me mandou a lista, tá? Do começo do ano. A gente teve aí Hugo, sem custos, Gustavo Henrique, sem custos, mas aí o Vamp fica louco quando fala sem custo. Que é o que o Vamp fala. É o que o Vamp fala. Tem luva, tem tudo envolvido. O próprio Depay não teve custo, não. O Depay tá livre do mercado. É o preço de uma compra, porra. Aí tem Gustavo Henrique sem custo, Diego Palácios, Igor Coronado. Aí Igor Coronado tá aqui sem custo. O cara ganha 2 milhões por mês.
O Igor Coronado, o valor não é o que ele ganha, talvez de outras coisas. 2 milhões de reais por mês. Um cara que veio do futebol árabe era pouquíssimo conhecido no Brasil. Então o Real Madrid pode falar que o Mbappé foi sem custo pra lá. Que não pagou nada para Paris Saint-Germain, né? Sim. O Mbappé foi de graça pro Real Madrid. Não, mas é verdade. E aí, ó, a lista só cresce, Vamp. A lista só cresce. Ranieri, 13 milhões e 300 mil reais. Félix, que não foram pagos ainda, hein? De forma integral. O Cuiabá tá sem receber. Félix Torres, 31 milhões de reais. Rodrigo Garro, 35 milhões de reais. Pedro Raul, 25 milhões de reais. Mateuzinho, 21 milhões de reais para 60%. Pedro Henrique, 2 milhões e 900 mil reais. Kaká, por empréstimo. Ou seja, são 11. Bruno, Pedro. Parece que o Corinthians vai continuar com os mesmos erros que ele tinha na antiga gestão. O Augusto Melo falou tanto que ele ia mudar. Primeira promessa, que ia reduzir a folha salarial. Pelo jeito aumentou. Porque ia reduzir a folha salarial, manteve para o Campeonato Paulista, porque contratou que nem louco, porque tinha o risco de cair no Campeonato Paulista. Agora, provavelmente, passou o valor da folha salarial. Disse que ia equilibrar o caixa, não equilibrou o caixa. Disse que ia organizar o clube, disse que ia ter uma auditoria. Primeira medida, vamos soltar uma auditoria para o torcedor ter transparência. Ou seja, Bruno, Pedro, também depois o Mauro, nada do que foi prometido pelo Augusto Melo ele está cumprindo. Eu acho que ele está desesperado, está vendo que ele está sem força política nenhuma dentro do clube. E qual é o desespero dele? Eu vou gastar. Eu vou sair gastando para ver se eu entrego alguma coisa dentro de campo e se a torcida me abraça. Parece que é isso, Bruno. É isso mesmo. O Augusto Melo está numa situação difícil esportivamente, o time está ameaçado pelo rebaixamento e também a situação dele, política, do clube. Tem um processo de impeachment que está aberto ali. Sim, o Romeu Tuma Júnior passou para o Conselho de Ética, uma coisa que pode acontecer, não é uma coisa que ele está livre, né? Então, tem a questão política e a questão esportiva, e ele está numa situação difícil dos dois lados. Então, ele está pensando no imediato, uma contratação de impacto que pode ajudar o time a não cair. O Memphis Depay pode chegar aí, fazer gol e o Corinthians não cair, pode acontecer isso. E também, se isso acontecer, ele imagina que possa melhorar a situação política dele, a imagem dele como dirigente, pelo menos para o imediato. Mas, na parte financeira do clube, essa gestão não melhorou nada. O que já pegou uma situação muito difícil e não melhorou e talvez até piore. Isso aí a gente ainda não tem como saber, mas não melhorou. A gestão passada já deixou uma situação bem complicada. Que você pode até ganhar alguma coisa. Não com frequência. Se você estiver numa situação ruim, você não vai ganhar com frequência como o Palmeiras ganha, como o Flamengo ganha. Mas alguma coisa você pode acabar ganhando. O Duílio quase foi campeão da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis pro Flamengo, ele teve um pênalti ali de ganhar. Se o Fagner faz o pênalti, ele era campeão da Copa do Brasil. Ano passado, chegou numa semifinal de Copa do Brasil e numa semifinal do Sul-Americana. Esse ano está nas quartas, nas duas também. Pode chegar a ganhar uma Copa, não cair. Mas para o médio e longo prazo, o Corinthians ele vai continuar pagando o preço que está pagando já nos últimos anos. Ele está numa situação difícil, está quebrado. Pode, às vezes numa Copa ou outra vai mais longe, mas ele tem brigado para não cair no Brasileiro. Ano passado brigou para não cair no Brasileiro. Esse ano está brigando ainda mais, está numa situação ainda mais difícil do que estava no ano passado. E acaba não saindo do lugar, mesmo que tenha sucesso numa Copa ou outra. Ele não sai do lugar. O Corinthians trabalha muito abaixo do seu potencial. É um clube que tem um potencial de arrecadação próximo do Flamengo, que hoje é um clube muito rico e tem um potencial maior que o Palmeiras, porque tem mais torcida, e trabalha ali para não cair no Brasileiro e tentar a sorte numa Copa, né? Porque a situação financeira do clube é terrível e vai continuar. Não vai ser nessa gestão que o Corinthians vai sair do buraco financeiro. Está bem claro. E o presidente está preocupado em se manter no cargo e tentar evitar um rebaixamento. Então, ele está pensando no imediato de alguns meses aqui, para ver se ele consegue terminar o mandato dele, que ainda tem mais 2 anos e pouco, e se o time fica na Série A, e ele imagina que com o time ficando na Série A, ele tenha mais chance de sobreviver no cargo de presidente do Corinthians. Mas se manter no cargo também de uma forma totalmente desequilibrada. Sim. Né? E aí o Pedro, né, ele cobre muito o Palmeiras e ele acompanha esse trabalho da Leila Pereira. A Leila Pereira, eu costumo dizer que ela é mais firme do que qualquer dirigente homem aí no futebol brasileiro, minha opinião, tá? Muita gente pode discordar. Eu acho a Leila Pereira mais firme
do que a maioria dos homens aí, dirigentes do futebol brasileiro. Claro, sei que ela também não é uma dirigente perfeita, mas a Leila, quando ela tem que comprar uma briga, ela compra. Ela não corre, ela não foge, ela não se omite. É uma opinião que eu tenho. E ela já deu essa cutucada. É uma cutucada que já foi dada pelo Flamengo. O Flamengo já deu uma cutucada, inclusive jogando ali uma direta, porque para mim isso da Leila foi direta, não foi indireta. E o Flamengo já deu uma direta no Botafogo. O Flamengo deu uma direta no Botafogo, ó, tá chegando o cara fica entornando dinheiro, o clube arrecada menos do que gasta, só que, Pedro, e aí eu vou passar para você e depois eu quero escutar o Mauro também, no Botafogo você tem uma SAF, que foi o que eu falei. No Botafogo você tem um cara que vai botar o dinheiro ali, é dele o clube, se tiver dívida depois ele que vai ter que se virar, porque é uma empresa dele. Tenho muita dívida, vou tentar vender e quem comprar vai pagar as dívidas. Tá bom, a empresa é dele, ele faz o que ele quiser com a empresa dele. Agora, esse dono da SAF, ele também pode colocar o dinheiro ali, vou botar meu dinheiro aqui. E como ele se explicou, porque para ele está investindo em ativos. Para ele, jogador é ativo, CT é ativo, e tudo bem, é o dono de uma empresa, para mim é menos pior, e eu quero saber a opinião de vocês. Já no Corinthians, não. É uma instituição, é um clube, onde se o Augusto Melo se endividar, ele vai só jogar o time mais no buraco, o clube mais no buraco, e vai jogar essa dívida para os próximos. Esse é o pior mal para mim do futebol. O presidente sabe que ele pode fazer o absurdo que ele quiser, porque depois ele joga para alguém, como jogaram para ele. Vamos lembrar, o Duílio jogou para ele o Mano Menezes com uma multa de 20 milhões de reais. Toma aí, ó. Toma aí o Mano Menezes. Se você despedir ele, você já gasta 20. É um absurdo isso que acontece nos clubes. Mas eu acho que acontece no Botafogo um pouco mais suave, porque tem um dono, Pedro. E depois eu quero também escutar o Mauro. Aquilo que a gente fala do Corinthians, não é, Pilhado? Corinthians com uma nova gestão, mas o modus operandi de sempre, né? O Corinthians, acho que a gestão Augusto Melo perdeu essa oportunidade, talvez de prestar contas, como disse o Vampeta, de fazer uma auditoria e ir esclarecendo a situação para o torcedor corintiano, que, como você também bem disse, é passional e muitas vezes não quer saber de onde que está vindo o dinheiro, não sai do meu bolso mesmo. Então o Corinthians que contrate o Lionel Messi, o Depay, forme um time daqueles. E até quando entra nesse debate sobre Corinthians, Flamengo, Palmeiras, que a gente cita, né, os dois clubes bem organizados, com planejamento, Palmeiras e Flamengo. E nesse caso em específico, se falou mais do Flamengo, porque está buscando um atacante com a lesão do Pedro, o Carlinhos é jogador de compor grupo e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, a gente não sabe quando vai voltar a jogar. Então o Flamengo também está no mercado buscando um atacante. Como o Depay estava livre, foi ventilado no Flamengo. A gente comentou aqui na Jovem Pan sobre essa possibilidade, assim como se fala agora do Marcial no Flamengo e outros nomes que estão livres no mercado da bola, né? Qualquer jogador hoje livre no mercado vai interessar o Flamengo, certamente, porque procura esse atacante. E aí muita gente ficou, mas o Flamengo pode contratar e o Corinthians não? O Flamengo tem uma condição financeira que permite esse tipo de contratação. O Flamengo chegou no começo do ano lá no River Plate, contratou o De La Cruz pagando a multa rescisória ali na casa dos 80 milhões de reais. O Corinthians hoje, infelizmente, não tem essa mesma capacidade financeira do Flamengo e do Palmeiras. Infelizmente, como disse também o Mauro, porque o Corinthians tem uma torcida gigantesca, é um clube gigantesco, né? Poderia ter aí uma capacidade financeira muito melhor com o que arrecada, com tudo que o Corinthians consegue levantar em questão de dinheiro, mas falta isso, falta organização para esse Corinthians, Pilhado.